Você já sentiu um peso inexplicável na alma, como se estivesse carregando um fardo muito maior do que qualquer preocupação ou estresse típicos? Se sim, você pode estar à beira de algo muito maior do que um simples cansaço. É possível que essa mesma sensação de peso sinalize um ponto de virada profundo, um sinal de que você está entrando na noite escura da alma, uma das crises espirituais mais profundas da vida. Muitos professores espirituais e psicólogos concordam que o que parece um mergulho na escuridão pode ser o catalisador para uma transformação notável, levando-o a uma renascença mais iluminadora do que você jamais imaginou. Isso pode parecer assustador, mas essa luta sempre foi reconhecida como um caminho de imenso crescimento, descrito por figuras como São João da Cruz e ecoado nas jornadas de incontáveis indivíduos ao longo dos séculos. Imagine pausar na borda de um abismo, olhando para um vazio que parece avassalador, apenas para perceber que além dele está sua maior luz. Antes de revelarmos os sinais específicos que indicam um renascimento espiritual, considere o seguinte: e se a escuridão que você sente não for apenas desespero, mas uma porta para uma versão expandida de quem você é? Essa pergunta pode mantê-lo prestando atenção, sugerindo que você pode estar à beira de uma transformação que mudará sua vida. Não espere até que seja tarde demais. Se até mesmo uma centelha de ressonância despertar dentro de você agora, sinta-se à vontade para apoiar esta jornada clicando no botão de curtir e se inscrevendo. Essas ações simples podem se tornar um pequeno, mas poderoso sinal de compromisso. Noite escura da alma é um termo que existe há séculos, frequentemente descrito como um período de intensa emptiness e secura espiritual. Além das palavras poéticas, fala de uma experiência universal, uma crise tão profunda que sua noção de quem você é e do que a vida significa é desafiada em sua essência. Psicologicamente, se assemelha ao que Carl Jung descreveu como trabalho de sombra, esse ato integral de olhar para dentro e enfrentar as partes de nós mesmos que preferiríamos manter escondidas. Quando Jung falava sobre a sombra, ele apontava como ignorar nossos medos enterrados e traumas não resolvidos apenas leva a que eles se manifestem de formas mais impactantes. Da mesma forma, a jornada do herói de Joseph Campbell captura a essência dessa passagem sombria, uma descida a reinos desconhecidos, onde alguém deve confrontar um desafio formidável antes de emergir transformado. Se você já questionou o significado por trás de suas maiores dificuldades, essa perspectiva oferece um farol de compreensão. A crise, por mais esmagadora que pareça, pode ser o sistema radicular que nutre seu eu mais autêntico. Embora o caminho de cada um seja único, muitos que passam por uma noite escura percebem que estão vivenciando algo monumental apenas em retrospectiva. Para ajudá-lo a identificar onde você se encontra, vamos explorar 7 sinais que frequentemente indicam que um renascimento espiritual está em andamento. Mesmo que, neste momento, tudo pareça apenas caos. O primeiro sinal é uma profunda sensação de desapego das suas antigas maneiras de ser. Você pode perceber que o que antes parecia tão importante, seu cargo, status social ou uma imagem de si mesmo rígida. Há uma voz interior que questiona se você está vivendo de acordo com sua verdade mais profunda. Essa mudança pode parecer desorientadora ou até mesmo assustadora, pois sugere que sua antiga identidade está se dissolvendo. Na psicologia, esse processo está relacionado ao que alguns chamam de morte do ego. O ego não é apenas orgulho ou arrogância, é a sensação de si mesmo que construímos através de crenças, hábitos e condicionamentos sociais. Quando essa estrutura começa a desmoronar, pode parecer que você está perdendo o controle sobre quem você é, mas na realidade, você está abrindo espaço para uma identidade mais expansiva. Indivíduos que experienciam a morte do ego frequentemente descrevem uma renovação da clareza sobre o que realmente importa: amor, compaixão, uma vida com propósito. Em vez de se fixar no que foi, eles começam a se atrair para o que pode ser. O segundo sinal
envolve uma reavaliação desconcertante, mas, em última análise, esclarecedora de crenças arraigadas. Talvez conceitos espirituais que você uma vez considerou garantidos agora pareçam insuficientes, ou dogmas rígidos comecem a desmoronar diante dos seus olhos. Isso também pode se manifestar no pensamento cotidiano. Você se vê questionando os papéis que desempenhou ou os relacionamentos que manteve apenas por hábito. A mente começa a cavar mais fundo, impulsionada pela necessidade de autenticidade. A terapia cognitivo-comportamental (TCC) oferece uma lente útil aqui, sugerindo que reformular padrões de pensamento negativos pode alterar significativamente seu estado emocional. Quando você está pronto para deixar para trás crenças que o restringiram, um reservatório oculto de força emerge. Essa reexame da sua estrutura mental pode ser aterrorizante, como se afastar de uma praia familiar para águas desconhecidas. Mas à medida que você nada mais longe, percebe que o oceano de potencial é vasto e você é capaz de navegar nele. Um terceiro sinal surge através de uma sensibilidade emocional acentuada, acompanhada de mudanças físicas notáveis. Alguns relatam alterações nos padrões de sono, apetite ou níveis de energia. Pode haver explosões de insights durante a meditação ou até mesmo sonhos incomuns que o deixam perturbado e reflexivo. Não fique alarmado se a tensão se acumular em seus ombros ou se seu estômago se revirar com uma energia nervosa em momentos inesperados. Na psicologia integrativa, há uma crescente compreensão de como corpo e espírito se comunicam. Emoções que foram reprimidas podem agora inundar sua consciência, levando você a chorar mais facilmente ou a se tornar mais empático em relação à dor dos outros. Imagine que seu mundo interior é como um jardim negligenciado, uma vez que você começa a cuidar dele, arrancando ervas daninhas, plantando sementes. Você se torna mais consciente de cada alteração no solo e no ambiente. Embora as mudanças possam parecer avassaladoras, elas também são um sinal inconfundível de crescimento. Um quarto sinal aparece quando você começa a soltar velhos padrões e percebe que está entrando em um novo território. É aqui que a transformação se torna mais visível em sua vida cotidiana. Talvez discussões em que você costumava se envolver não provoquem mais a mesma reação. Ou, talvez, você sinta de repente um desejo de mudar sua rotina, seja através de práticas de atenção plena, escrita em diário, ou adotando hábitos mais saudáveis. Se você perceber que seus mecanismos de enfrentamento habituais, como mergulhar nas redes sociais ou desabafar sem reflexão, de repente parecem vazios, isso sugere que você está se afastando do que já não te serve. Exemplos da vida real são abundantes. Uma pessoa que perde um emprego que acreditava definir seu valor pode descobrir uma vocação suprimida há muito tempo para ensinar ou criar arte. Outra pode se curar de um relacionamento devastador ao perceber que nunca esteve verdadeiramente sozinha, acessando uma profundidade de amor próprio que nunca suspeitou que existia. Cada caso ressalta a mesma mensagem universal. Quando uma porta se fecha, isso pode te chocar, fazendo você descobrir corredores de possibilidades que nunca soube que existiam. Um quinto sinal é a disposição de abraçar a incerteza e até encontrar oportunidades nela. Em vez de ver o desconhecido como um vazio, você começa a percebê-lo como uma tela onde novos sonhos podem ser pintadosos. É uma mudança interna que pode parecer ao mesmo tempo desconcertante e libertadora. Você pode acordar uma manhã e perceber que grande parte da vida está além do seu controle, mas em vez de desmoronar em ansiedade, você sente uma paz inesperada. É aqui que práticas como a meditação se tornam especialmente poderosas. Ao sentar-se quieto com a imprevisibilidade da vida, você constrói resiliência psicológica, algo que Viktor Frankl mencionou quando escreveu sobre encontrar significado no sofrimento. Embora sua história possa não se assemelhar às dificuldades que ele enfrentou, sua ideia central é verdadeira. Quando você se compromete a descobrir significado mesmo em meio ao tumulto, você se equipa com um recurso interno que nenhuma crise externa pode facilmente derrubar. Abraçar a incerteza
não significa desistir. Significa reconhecer que, no mistério, reside um potencial inexplorado para crescimento. Surge um sexto sinal quando você começa a ver o mundo com novos olhos, experimentando uma empatia e compaixão aumentadas, além de uma conexão profunda com todos os seres vivos. Isso pode se manifestar como um desejo repentino de ajudar os outros ou de se voluntariar em sua comunidade. Ou você pode se sentir profundamente tocado por simples atos de bondade. Essa nova profundidade de sentimento sugere que você está entrando no tipo de autorrealização que Abraham Maslow descreveu perto do topo de sua hierarquia de necessidades. Além da sobrevivência básica, além da busca por estima, existe uma dimensão onde a vida se torna menos sobre eu e mais sobre nós. Muitas pessoas descobrem que essa empatia reavivada se estende até mesmo a estranhos ou animais. Um dia, você pode se pegar apreciando silenciosamente a beleza de um pôr do sol ou de uma peça musical, admirando as delicadas interconexões que tornam tudo isso possível. Alguns indivíduos que emergem dessa noite escura canalizam essa empatia em advocacy, defendendo causas que ressoam profundamente com eles. Eles podem se oferecer em abrigos ou entrar em grupos de apoio, compartilhando suas experiências de maneiras que elevam os outros. Essas transformações ilustram um ponto essencial. O aumento da compaixão não é apenas um presente pessoal. É também um presente que agora você está mais inclinado a compartilhar com o mundo. Finalmente, o sétimo sinal é a chegada de um renovado senso de propósito e significado em sua vida. Onde antes havia confusão, agora você observa um fio que tece suas experiências, unindo suas lutas passadas, sua mentalidade em transformação e seu novo olhar. As peças do quebra-cabeça, que antes pareciam dispersas, começam a formar uma imagem. Em muitos aspectos, esse é o culminar de toda a jornada. Um momento em que você percebe que suas noites mais sombrias realmente tiveram um propósito, alimentando sua empatia, remodelando seus valores e destacando sua força interna. Você pode reconhecer essa centelha de propósito em algo que acende você por dentro, seja um projeto de paixão, uma mudança de carreira ou uma nova dedicação às relações pessoais. Joseph Campbell uma vez disse para seguir sua felicidade, e embora essa frase possa parecer simplista, ela aponta para uma verdade importante. Quando você se alinha com o que realmente move seu coração, as dificuldades que antes o assombravam se transformam em pedras fundamentais. Elas se tornam parte de sua narrativa heróica, em vez de simples becos sem saída no mapa. Neste ponto, você pode perceber que já encontrou mais de um desses sinais. Talvez a reavaliação das crenças ressoe em você, ou você tenha notado mudanças físicas e emocionais ocorrendo dentro de si. Uma sombra pesada pode ainda persistir, mas também existe um vislumbre de possibilidade que desperta um otimismo cauteloso. Se sim, provavelmente você tem estado imerso na sua grande noite da alma, e esses sinais indicam que um renascimento espiritual está se formando. Nada disso sugere que a jornada seja fácil, ou que você nunca mais encontrará momentos sombrios. A transformação pode chegar em ondas, e cada onda pode trazer seus próprios desafios. Mas o essencial é entender que você não está perdido. Está em um caminho onde cada luta pode ser uma lição, cada lágrima, um professor, e cada revelação, uma semente para um novo crescimento. Se você está notando essas mudanças, considere compartilhar como elas se manifestaram em sua vida. Outros que lerem sua história podem descobrir um eco de suas próprias experiências ou podem encontrar uma faísca de orientação que estavam buscando. Ao se conectar dessa forma, você acrescenta profundidade à sua jornada pessoal e fomenta um senso de comunidade entre aqueles que podem se sentir isolados em suas lutas. Cada comentário, cada reflexão pode se tornar parte do processo coletivo de cura, lembrando-nos de que ninguém precisa passar por essa escuridão sozinho. Ao longo da história, muitos enfrentaram tais provações e emergiram com uma maior autoconsciência e um novo propósito. Os testemunhos vêm de todos os cantos da vida. Uma mãe que redescobre sua paixão pela arte,
um profissional corporativo que deixa um trabalho de alto nível para trabalhar com jovens desfavorecidos, uma introvertida ansiosa que floresce em uma mentora confiante em sua comunidade. Essas histórias demonstram que a grande noite da alma não é uma experiência única e padronizada. Ela se adapta à psique e às circunstâncias de vida de cada pessoa. No entanto, em cada caso, os indivíduos compartilham uma realização comum. A luz verdadeira é mais radiante quando você já conheceu a escuridão profunda. Ao refletir sobre esses sinais, preste atenção se algum ressoa mais profundamente do que os outros. Talvez a ideia de deixar para trás os antigos padrões toque seu coração, ou talvez a ênfase na sensibilidade emocional e nas mudanças físicas lembre você de algo que está vivenciando atualmente. Essa consciência elevada é valiosa. Ela revela que você está conectado à sua jornada interior, aberto a novas compreensões e receptivo à orientação sutil que a vida oferece. Ao unir as dimensões psicológicas e espirituais, você cria uma abordagem equilibrada para a autodescoberta, uma que honra as percepções empíricas como as de Carl Jung ou psicologia integrativa, enquanto abraça a sabedoria expansiva encontrada nos ensinamentos espirituais atemporais. A beleza de um renascimento espiritual está em como ele redefine sua realidade do dia a dia. Embora grandes revelações e experiências místicas certamente tenham seu lugar, a verdadeira magia geralmente se manifesta em momentos mais silenciosos, na escolha da compaixão em vez do julgamento, na presença em vez da distração, na gratidão em vez do ressentimento. Essa mudança não acontece da noite para o dia. Ela se desenrola por meio de uma prática consistente e sincera, seja através da meditação mindfulness para controlar a ansiedade, do registro reflexivo para acompanhar sua evolução emocional, ou simplesmente pausando para respirar fundo e de forma consciente sempre que a vida parecer avassaladora. Com o tempo, o renascimento que você vivencia pode levá-lo a reavaliar seu propósito e realinhar a direção da sua vida, entrelaçando mais alegria, significado e serviço em cada escolha que você faz. Se você sente que estas palavras ressoam com o que está acontecendo dentro de você, lembre-se de que você não está sozinho. Existe uma comunidade global compartilhada de pessoas em diferentes estágios dessa passagem, cada uma enfrentando suas próprias sombras e emergindo com percepções que podem elevar outras. Sinta-se à vontade para compartilhar sua perspectiva, fazer perguntas ou trocar reflexões nos comentários. Por meio da abertura e vulnerabilidade, cultivamos um espaço de apoio onde as dificuldades de cada pessoa podem se transformar em sabedoria coletiva. Isso, por si só, é um ato transformador de compaixão. Seja gentil consigo mesmo se você perceber que ainda está à beira desse abismo metafórico, envolto na escuridão do desconhecido. Às vezes, reconhecer que você está no meio de uma noite escura é o passo mais corajoso de todos, pois isso sugere que você não está mais em negação sobre suas lutas internas. Você está disposto a enfrentá-las, a abraçar o chamado ao crescimento, em vez de fugir dele. A luz que você busca já está ao seu alcance, esperando pacientemente pelo momento em que você decidir se voltar para ela. Mesmo que sua visão esteja turva agora, o caminho se tornará mais claro a cada passo, a cada respiração, a cada lampejo de insight que emergir das profundezas silenciosas da sua alma. Quando estiver pronto, eu o encorajo a reunir essa coragem e seguir em frente, pouco a pouco, peça por peça. Você descobrirá as gemas ocultas enterradas nos cantos mais sombrios da sua vida. Nesse processo, você descobrirá algo extraordinário. À medida que você evolui, o mundo ao seu redor também parece se transformar. Você começa a notar conexões que antes eram invisíveis e encontra significado em lugares onde antes via apenas vazio. No final, você emerge não como um ser perfeito, ninguém realmente o é, mas como alguém mais compassivo, mais sintonizado e mais alinhado com o verdadeiro chamado da sua alma. Se isso ressoa com você, não hesite em curtir e se inscrever,
pois este é apenas um passo em uma conversa contínua sobre transformação pessoal. Cada nova percepção pode acender outra revelação para você, ajudando a sustentar o crescimento que você já iniciou. Sinta-se à vontade para compartilhar suas conquistas pessoais ou dúvidas persistentes, seja nos comentários ou com os mais próximos. Essas trocas nos entrelaçam em uma tapeçaria de cura coletiva, onde cada fio representa uma jornada única da escuridão para a luz. Reserve um momento para reconhecer o quão longe você chegou, independentemente de estar no começo, no meio ou quase no auge dessa onda transformadora. Até mesmo o menor passo merece reconhecimento, pois cada avanço expande as fronteiras do seu potencial. À medida que você continua ao longo do seu caminho, lembre-se de que a noite escura não é um vazio sem fim e implacável, mas um terreno fértil para semear mudanças profundas. Pense em como uma floresta se regenerar após um incêndio. O que parece ser devastação, eventualmente, dá origem a um novo crescimento que não poderia existir sem o antigo ser removido. Na sua própria vida, essa purificação pode parecer uma tristeza, confusão ou desespero, mas fique tranquilo, também é uma abertura para algo mais autêntico. No silêncio que se segue, brotos de percepção, empatia e propósito renovado começam a emergir, buscando a luz do sol. E essa é a essência do seu renascimento. Um momento em que você olha para o espaço antes ocupado pela tristeza e percebe que se tornou um berço de sabedoria mais profunda. Não importa onde você esteja agora, reconheça que esses 7 sinais, desapego da sua antiga identidade, reavaliação minuciosa das crenças, tumulto emocional e físico, deixar ir padrões ultrapassados, abraçar a incerteza, empatia expandida e um renovado senso de propósito, são faróis iluminando o caminho. Eles o guiam para perceber a extraordinária transformação já se desenrolando em meio à sua vida cotidiana. Ao trilhar esse caminho, tenha paciência consigo mesmo. Celebre seu progresso e ofereça a mesma graça aos outros em suas próprias jornadas. O mundo precisa de cada pessoa disposta a emergir da escuridão com um coração mais compassivo e desperto. Obrigado por permitir que essas palavras entrem no seu espaço. Que elas sirvam como um lembrete suave de que mesmo os corredores mais escuros podem levar a salas cheias de luz. Sinta-se à vontade para refletir sobre suas experiências pessoais e compartilhá-las abaixo, para que outros que navegarem pela sua própria noite possam encontrar um fio de esperança na sua história. Onde quer que você esteja nesse processo transformador, saiba que a intensidade dos seus desafios pode ser a prova de quão brilhante sua chama interior pode se tornar. Abrace tudo, cada lágrima, cada revelação e cada onda de clareza. Ao fazer isso, você honra o poder transformador do espírito humano, avançando corajosamente em direção à realização de que você não está sozinho e que o renascimento está, de fato, ao alcance daqueles que estão preparados para cruzar o limiar.